peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre há de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando, passos avante para a mansão, mais e mais perto ao Mestre seguindo, dando os louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Pode sentar, queridos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, por tu derramar graça sobre nossas vidas. E essa graça, como disse Paulo, ela é abundante para cada um de nós. Porque Jesus mesmo diz que veio para dar vida e vida em abundância. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, que muitas vezes, ó Deus, faz com que a gente não experimente a tua graça, por somente duvidar, por somente ficar no nosso coração com críticas, e às vezes a gente deveria só aprender a descansar no Senhor, confiar no Senhor, fazer a nossa parte e ver o Senhor fazendo todo o resto. E com a experiência que nós temos tido, Senhor, aqui nesta igreja, a nossa fé aumenta, porque nós temos experimentado continuamente, Senhor, a tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por tua graça. E obrigado pelas vidas das pessoas, ó Deus, que também arregaçam as mangas, ó Deus, e trabalha nesta obra. Muito obrigado, Senhor. Nós somos uma pequena igreja, um pequeno número, mas de pessoas que fazem muito mais do que a gente às vezes espera. Muito obrigado, Senhor, por cada vida. Abençoa cada vida, sua vida pessoal, espiritual, a sua família, a sua casa. Prospera, Senhor, cada um deles, ó Deus, concedendo, Senhor, a eles cada um aquilo que o coração deles desejam, Senhor. E abençoa, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém
Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos vendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 21. Peço que os irmãos abram lá a sua Bíblia. Eu não coloquei aqui aquela passagem bem conhecida. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Amém? Essa passagem bem conhecida, onde fala sobre o relato pós-morte de Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela instrução, Senhor. Queremos, ó Deus, aprender mais de ti. Nos ensina nessa manhã por intermédio do Espírito Santo. E que o Espírito fale em nossas mentes, mas também ao coração. Não só para entendermos, mas também para vivermos a tua palavra, Pai. Pedimos auxílio e a condução do Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é a conversão? Segundo não só a teologia, mas os próprios textos sagrados, conversão é uma mudança em que nós proporcionamos na nossa vida.
É a ideia de que nós estamos caminhando por uma estrada e de repente a gente resolve mudar essa caminhada totalmente. E ao mudar a caminhada, a gente está convertendo a nossa caminhada. Conversão de vidas quer dizer a gente mudar a nossa vida. E isso envolve várias dimensões do ser humano. Envolve mudar a mente, ou seja, a nossa forma de pensar, envolve mudar o coração a respeito dos desejos, envolve mudar o nosso comportamento diante da sociedade, envolve também nós, inclusive, mudarmos até a caminhada ou aquilo que a gente espera ser na vida. Vai tomando novos sentidos a conversão espiritual. As nossas vidas devem ser algo novo completamente, para que assim, de fato, se cumpra em nós aquilo que Paulo diz lá aos Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eis que nós somos nova criatura. Nova criatura envolve mudar muita coisa. Claro que toda mudança, ela sempre vai ser, primeiro, mental, de mentalidade, de compreensão, de entendimento das coisas. Porque se a gente não muda a mente, a gente não muda mais nada na vida da gente. Se a gente não muda a nossa compreensão, nosso entendimento, a nossa forma de olhar para as coisas, o resto não vai mudar. A gente não vai mudar o comportamento, as nossas ações, a gente não vai mudar nosso entendimento sobre o sentido para nossas vidas, vocação e tudo mais. Então começa na mente. E é sempre um desafio fazer essas mudanças. É sempre necessário a gente estar retomando a nossa forma de pensar para saber se a gente não está ainda repercutindo velhos pensamentos, velhas ações, velhas compreensões. E é sempre um desafio. Foi um desafio para os apóstolos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, morre com aqueles discípulos as suas esperanças, porque eles não estavam entendendo, suas mentes ainda não estavam renovadas, eles não tinham se convertido completamente. É interessante que numa das passagens dos evangelhos, os discípulos já estão há bastante tempo com Jesus, mas Jesus diz assim, quando te converteres. Quando te converteres. Depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus precisa dizer a Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, esses homens estavam caminhando com Jesus, ouvindo de Jesus, vendo Jesus explicar o Antigo Testamento, mas a si mesmo suas mentes ainda não tinham sido mudadas. Porque a parte mais difícil, que é a mais importante, é mudar justamente a nossa mente. A gente tende a teimar, continuar pensando como sempre pensamos. Os discípulos teimavam continuar pensando como sempre pensavam. Jesus já tinha ensinado tanta coisa para eles, mas assim mesmo eles não tinham mudado a mente. E aí quando Jesus morre, porque as suas mentes não estão mudadas, eles não entendem o que está acontecendo. Eles não sabem o que Deus está realizando no mundo. Eles não sabem o que Jesus está fazendo com a sua morte. E aí por isso, em vez de eles se alegrarem, eles estão entristecidos, como diz o nosso texto. Eles pararam entristecidos. Eles estavam lamuriosos. Eles estavam sem esperança. Eles estavam num caminho que eles sempre faziam nas suas vidas. Essa ideia de caminho de Emaús é para mostrar para nós que a caminhada deles não era a mesma. Eles não tomaram novos caminhos para as suas vidas. E aí o desafio que a Páscoa, e a ideia é essa de a gente repensar a Páscoa de Jesus, porque na sua Páscoa Jesus está mudando tudo. Se Jesus está mudando tudo, nós temos que mudar também para poder a gente experimentar essa renovação que o Senhor está fazendo no mundo. Porque se a gente não muda, o reino de Deus já está aí, coisas novas Deus já está fazendo, mas a gente continua com padrões antigos sem experimentar o novo. E muitos de nós não experimentam as coisas novas de Deus porque ainda está nos caminhos antigos. E aí nós precisamos tomar nova caminhada a partir de um novo entendimento. E por que esses homens estão frustrados? Porque esses homens, segundo o texto que eles mesmos dizem aqui, eles dizem assim, nós colocamos nossa esperança nele, que fosse ele que fosse redimir a Israel. O último versículo diz, ora, nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir Israel. Essa é a esperança deles, e Jesus morre. Israel não é redimida na compreensão deles, então eles estão o quê? Entristecidos.
Estão caminhando a mesma caminhada. E aí eles tinham que entender o que o Senhor estava fazendo. A esperança deles era uma esperança velha, e o Senhor agora queria que eles mudassem a esperança. Por quê? Porque Deus estava fazendo tudo novo. Agora, em vez dessas pessoas com a mentalidade antiga pensar numa redenção nacional de Israel, eles tinham que pensar numa redenção espiritual de Israel. Deus não estava mais preocupado em fazer de Israel uma nação poderosa. Deus não estava mais preocupado de fazer Israel um povo liberto dos romanos, como no passado libertou do Egito. Deus não estava mais preocupado em dar um rei que governasse Israel da linhagem de Davi, nos modelos antigos. Por quê? Porque essas coisas ainda eram mundanas. Quando a gente pensa em uma nação que tem que ser uma nação poderosa economicamente, com justiça, com boas leis, com igualdade para todo mundo, com um rei ou um presidente justo, essas coisas todas, isso ainda é pensar humano. Claro que nós temos que esperar essas coisas, mas ainda é um pensamento humano. E Deus estava querendo que eles pensassem de forma elevada, espiritual. Por quê? Porque se Deus estabelece uma libertação para Israel do poderio romano e colocasse um rei da linhagem de Davi, o que ia acontecer? Eles iam estar enfrentando as mesmas dificuldades de sempre. Né? Vem um rei justo, faz um bom governo, morre, depois vem um outro que talvez não seja assim. Aí vai ter problemas de economia de vez em quando, vai ter violência na cidade. Todos os problemas que acontecem no mundo, eles vão se repetir. Né? Existe uma teoria que fala da ideia do eterno retorno, ou seja, que os problemas sempre retornam. Né? Pode até vir um momento legal na história, um momento bom, economicamente, bom, com justiça, alguma coisa, mas depois vem outros problemas. Ainda mais num mundo como o nosso, que a população só cresce e está se expandindo, aumenta a população, aumenta os problemas. E não tem como nenhuma nação ser perfeita se o povo não é perfeito. Não tem nenhuma nação ser boa, totalmente justa, se o povo não é justo. Não é? Ainda que tivesse o melhor dos governantes, quando melhores das leis, como de fato temos, as leis brasileiras são muito boas, mas a corrupção está no ser humano. E continua praticando injustiça, continua praticando maldade, continua praticando violência. Então, nesse espectro do mundo humano, não adianta fazer muitas alterações. Então, Deus ele queria fazer alguma coisa muito mais poderosa. E o que ele faz? Ele faz um novo reino e um novo rei. É isso que os discípulos precisavam entender e que Israel precisava entender. Que Deus não estava preocupado com a libertação de Israel, nação, da escravidão romana. Deus estava proporcionando uma libertação espiritual do pecado, a qual eles estavam escravizados. E eles, sendo libertos do pecado, agora eles iam se tornar cidadãos do reino de Deus. E ia ter como rei o mais justo de todos, Jesus Cristo. E de fato, Jesus se torna esse rei. Jesus ele diz a Pilatos sobre isso: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, em vez dos discípulos perguntarem, nós esperávamos que fosse ele quem ia redimir Israel, eles deviam entender: o Senhor nos redimiu na cruz. Não do poderio romano, mas nos redimiu do poder do pecado, de Satanás e da morte. Existe maior libertação do que essa? Do pecado, de Satanás e da morte? Se a nossa mente não entende que ser libertados do pecado, do diabo e da morte, é porque a gente ainda não está com a mentalidade de reino, com a mentalidade espiritual ainda. Nós temos que desejar-se melhoras no mundo. Nós temos que, inclusive, como cristão, promover melhoras no mundo. Mas acima dessa, nós já desfrutamos de bênçãos maiores.
por isso que Jesus dizia aos discípulos, quando depois que eles expulsavam o demônio, curavam enfermos, dizia: tem de motivo de maior alegria, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa que deve ser a alegria. Depois da morte de Jesus Cristo, a mentalidade é que agora nós não somos mais cidadão do mundo, mas cidadão do reino de Deus. Nós somos forasteiros e peregrinos, essa que é a expressão que Paulo usa. A nossa pátria é celestial. Se você quer ser patriota, seja patriota dos reinos celestial. Defenda as justiças celestiais, promovida por Deus. Paulo diz lá no finalzinho de Romanos capítulo 14 que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então foi para esse tipo de coisa que Jesus veio. Não para redimir Israel do poderio romano, mas para redimir todo aquele que nele crê. Essa é a primeira mudança de mentalidade que aqueles discípulos deveriam ter, e que nós, depois de 1000 anos, já deveríamos ter total consciência. Depois de 2000 anos, isso aqui não era para ser mais dúvida para a gente, de que nós somos forasteiros e peregrinos, que nós pertencemos a uma pátria celestial, que nós temos um rei, que é acima de todos os reis, e nós vivemos no reino de Deus, desfrutando de paz, alegria e justiça. Outra mudança de mentalidade que Jesus estava proporcionando para aquelas pessoas é de que agora, de fato, o templo de Israel, principalmente ali naquele momento, não é mais importante. A mentalidade de um judeu era que o templo era o lugar da presença de Deus. A mentalidade de um judeu é que todo ano ele tinha que ir a Jerusalém fazer um sacrifício. A mentalidade dele é que aquele espaço era o único espaço sagrado no mundo. A mentalidade deles é que eles tinham um mediador entre eles e Deus, que era o sumo sacerdote, naquele templo. E aí Jesus vem mostrar para nós que, na verdade, ele está mudando todas as coisas, e entre essas coisas que ele muda, agora o templo de Deus, o santuário da habitação de Deus, não é mais um templo feito por mãos humanas, mas a sua igreja é o seu templo. E que não existe mais um sacerdote acima das pessoas, o que existe é um reino de sacerdotes. Então vou ler para você, por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 24, que Paulo diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo estava em Atenas, onde tinha muitos templos para muitos deuses. E o nosso Deus não habita mais naqueles templos, mas ele habita agora em pessoas. Primeiro habitou em Jesus Cristo, sendo Jesus a verdadeira habitação, o verdadeiro tabernáculo. Por isso que Jesus dizia aos discípulos: destruirei esse templo aí e reconstruirei outro em 3 dias. E ele falava a respeito do seu corpo, que no 3º dia ia ressuscitar. Só que ele está falando do seu corpo, não o físico, mas o espiritual, que é a igreja. Porque a partir da ressurreição de Jesus, o corpo de Cristo vai ser uma expressão bíblica para falar da igreja do Senhor. Era este corpo que Jesus estava se referindo, que ele ia reconstruir no 3º dia, a sua igreja. Alguns teólogos ficam nessa discussão de quando é que a igreja nasce, aí a maioria, diz que foi em Atos dos Apóstolos que a igreja nasce no dia do Pentecostes. Não. A igreja nasceu no dia da ressurreição de Jesus Cristo. E aí basta ler Romanos capítulo 6, quando Paulo diz que quando Jesus ressurge dentre os mortos, nós ressurgimos juntamente com ele. Ou seja, ele está se referindo à igreja que renasce com ele. Romanos 6, a partir do versículo 3 em diante. A igreja nasceu naquele momento. E quando a igreja nasce naquele momento da ressurreição de Jesus, ela é o novo templo, e essa igreja, ela constitui um reino de sacerdotes. Todos somos sacerdotes diante do Senhor. Essa é uma teologia reformada que os próprios reformados têm esquecido. Porque a teologia reformada que trouxe essa ideia da
sacerdócio universal de todos os crentes. Quando os reformadores fizeram isso lá no século XVI, dizerem isso, eles estavam dizendo para o Papa o seguinte: tu não é o único representante. Na verdade, todo crente em Cristo Jesus é representante de Deus. Todo crente em Cristo Jesus tem livre acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho que foi aberto, como diz o autor de Hebreus. Nós somos um reino de sacerdotes. Mas aí mais tarde a instituição, para a sua autodefesa, sua alta manutenção, precisa estabelecer umas pessoas como sacerdotes e as outras não. Ainda ontem, o irmão Silva estava falando sobre essa questão, de umas mentalidades que existe no meio evangélico, de que aqui em cima não pode subir ninguém a não ser o pastor. Essa é uma mentalidade que ainda perdura. Que isso aqui é só espaço do sacerdote consagrado. E se eu disser para você, como a Bíblia diz, que vocês também são sacerdotes? Dentro dessa compreensão, se vocês também são sacerdotes, todos vocês podem subir aqui também e pregar. Basta cada um, seguir o seu papel no reino de Deus, cada um seguir a sua vocação no reino de Deus. Mas esse aqui não é um espaço restrito, porque todos somos sacerdotes. E isso se encontra escrito em Apocalipse. Pedro também diz isso, e eu vou ler o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro também diz que nós fomos constituídos um reino e sacerdotes. Todos nós temos livre acesso ao Pai. Todos nós podemos, como diz Hebreus, entrar com ousadia na presença de Deus quando fazemos isso em oração. Todos nós podemos fazer uso da palavra do Senhor para testemunhar de Jesus Cristo. E todos nós recebemos dom do Espírito Santo para, dentro da sua área, você atuar no reino de Deus. Basta descobrir a sua vocação. A minha vocação é o pastoreio, é a pregação, é o ensino da palavra. De outros, é outros ministérios. Paulo fala de dons em Romanos capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, também em Efésios capítulo 4 ele fala de dons, e Pedro também traz uma outra lista. Então existem vários dons. Tem um autor alemão que ele fez um estudo na Bíblia toda para descobrir quantos dons existiam. Ele descobriu 30 dons espirituais na Bíblia. E basta você descobrir o seu dom. Uma das coisas que eu até achei interessante, que ele descobriu, que já tinha lido, mas já tinha passado batido na Bíblia, é que existe o dom até da gestão, para ser administrador. Porque as coisas de Deus também precisam de gestão, precisa de boa administração. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, que é digno de dobrar dos salários aquele que preside bem, aquele que administra bem. Então tem dom para tudo, basta você descobrir o seu dom, porque você dentro do reino também constitui um sacerdote. E isso é uma mudança a qual nós precisamos entender. A nova mentalidade que os discípulos precisavam entender, e que nós também já entendemos isso, é de que o Senhor estava constituindo um novo povo. Não era mais agora privilégio de ser povo de Deus só Israel, não. Porque eles se achavam, eles tinham essa prepotência, Eles tinham esse orgulho de serem o único povo no mundo que representava o verdadeiro Deus. Que os outros povos adoravam outros deuses, e eram dignos de morte, eram dignos de desprezo, eram dignos de tudo. Aí Jesus vai trazer uma nova compreensão de que, inclusive nos profetas ele diz o seguinte: farei meu povo quem não era meu povo, e farei minha amada quem não era minha amada. Ele está falando dos gentios, da salvação para as pessoas fora do reino de Israel. Mas Jesus traz uma outra compreensão muito interessante lá em João capítulo 4, quando Jesus explica uma coisa para a mulher samaritana. Porque a mulher samaritana, por ser samaritana, ela estava com essa questão na cabeça dela. Quem é o verdadeiro povo de Deus? E aí, na cabeça dela, o verdadeiro povo de Deus tinha um lugar certo para adorar. O lugar em que devia se adorar era o lugar que determinava quem era povo de Deus.
Então eles, os samaritanos, eles tinham um monte para orar, que é onde eles estavam. Mas os judeus diziam que o lugar para adorar era em Jerusalém. Essa confusão do lugar surgiu quando o reino de Israel se dividiu lá com Roboão e Jeroboão, né? Porque o Roboão ficou sendo rei em Judá, onde a capital do reino era Jerusalém, e claro, desde Davi devia se adorar a Deus em Jerusalém, mas Jeroboão, quando ele vai governar as outras 10 tribos, ele precisa criar uma nova capital, né? Aí ele criou a capital de Efraim, que fica na região da Samaria. Aí ele estipulou um outro monte, não mais o monte do templo, né, de Jerusalém, mas criou um outro monte para adoração. E ele diz: povo, agora você não precisa mais para Jerusalém não, vocês adoram aqui, né? Porque era a ideia política de não prestar respeito ao outro povo, aos judeus, mas somente a eles mesmos. Então ficou essas dúvidas, essas discussões por séculos em Israel, e ela resolve tirar essa dúvida. Então ela pergunta: onde é que se deve adorar a Deus? Onde se deve adorar é o verdadeiro povo, né? Se for em Jerusalém, então os judeus que é o povo de Deus. Se é aqui nesse monte, então nós é que somos o povo de Deus. Essa que era a ideia dela. Aí Jesus diz o seguinte em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, ou seja, Jesus inaugura essa hora, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Ou seja, tanto faz o lugar. Não tem mais a ver agora se é em Jerusalém ou se é nesse monte onde eles estavam. Tem a ver com o adorador. Se você é um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade, pode estar em qualquer lugar e pode ser de qualquer nação, inclusive. Então Deus estava construindo um novo povo, agora um novo povo de adoradores, da qual todos nós nos incluímos também. E isso era difícil para um judeu entender, porque eles eram orgulhosos, eles queriam Deus só para eles mesmos. Assim como os evangélicos querem Deus só para si também, né? Os evangélicos têm essa mania também de querer Deus só para si, né? Qualquer outro que se diz cristão também, mas não está adorando a Deus como a gente acha que deve ser adorado, aí diz: não é povo de Deus não. Né? Tem um livro antigo que ficou famoso e foi dado aula desse livro em muitas escolas dominicais. Eu não sei se aqui houve isso também, mas era aquele livro sobre seitas e heresias. Já deram aula aqui sobre desse livro alguma vez? Eu sei que esse livro ficou famoso em escolas dominicais do mundo inteiro. E aí nos seitas e heresias, eles inclusive colocam como heresias e seita alguns ramos do cristianismo, só porque não comunga da mesma doutrina do autor do livro. Né? É o ser humano querendo desfazer o que Deus fez. E essa expressão foi uma expressão que Deus disse a Pedro, né? Porque Pedro, ele está lá orando, meditando, aí desce um lençol cheio de animais, né, que eram considerados imundos dentro da cultura judaica. A voz do céu diz: mata e come. Aí ele diz: como eu posso comer isso aí se são animais imundos? Dentro das regras alimentares, era pecado comer um daqueles animais ali. Aí a voz do céu diz assim: não considere você imundo aquilo que eu tornei santo. Aí Pedro vai entender que aquilo não tem a ver com os animais que estão naquele lençol, tem a ver com o que ele vai fazer depois, que é entrar na casa de um gentil, de um pagão. Ele entrou na casa de Cornélio. Toda essa passagem está em Atos capítulo 10, né? do lençol, dos quadrúpedes. Aí mais da metade para o restante do capítulo tem a ida de Pedro à casa de Cornélio, que era um pagão, era um gentil, era considerado uma pessoa desprezível na comunidade judaica. E aí o que Pedro vê? Pedro vê Deus santificando a casa de Cornélio. Como? Derramando o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, todas que estavam ali. Ele se espanta, olha só, né? Claro que aquilo, né, era tudo muito inicial, era confuso realmente para aquelas pessoas. Para nós não deveria ser mais confuso. Mas a gente também às vezes se espanta com coisa que a gente não deveria se espantar, que a gente deveria se alegrar. Pedro, ele se espanta porque o Espírito Santo está caindo sobre um gentil, sobre um pagão. Era motivo de se alegrar?
Mas ele se espanta. E a gente se espanta quando a gente vê Deus usando pessoas que a gente acha que não deveria usar. Por que Deus não usou a mim, em vez daquela pessoa ali que segue aquela igreja lá, não sei o quê? A gente se escandaliza com Deus, porque Deus faz coisas fora do nosso quadrado teológico. Não é? E você vê que Pedro teve que se explicar depois para os outros apóstolos, porque ele teve que entrar na casa de um gentil. Ele foi reprimido. Ele foi repreendido, porque entrou na casa de um gentil. Está lá em Atos capítulo 13, ele tendo que se explicar. Ele diz, espera aí, gente, foi assim que aconteceu. Ele teve que contar toda a história do lençol, aquela coisa toda. Aí ele diz assim, olha, inclusive, o Espírito Santo que vocês receberam, os gentios também receberam. Ele teve que se explicar. Né? Hoje em dia, às vezes, a gente tem que se explicar em conselho, em reunião de presbitério, porque faz certas coisas que Deus manda, mas porque está fora do quadrado teológico da gente. Né? Nós temos que entender que Deus estava fazendo um novo reino, um novo templo, um novo sacerdócio, um novo povo, um povo de adoradores. E por último, que era mais escandalizante, digamos assim, que Jesus estava fazendo para os judeus, e que, pasmem, para nós ainda é complicado ainda, mesmo depois de 2000 anos, ainda é complicado. Jesus estava fazendo uma nova lei. Né? E a palavra lei aqui, ela colocar lei / aliança, né? Porque não estou me referindo tanto a mandamentos, estou me referindo àquele acordo, aquele pacto que Deus faz com o seu povo. Deus estava fazendo um novo pacto, uma nova aliança, uma nova lei, a partir de Jesus Cristo. E isso era mais complicado para os judeus, entender isso. Foi um escândalo para os discípulos. O texto do Evangelho não relata isso, mas com certeza foi um escândalo, ou no mínimo, eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo, os discípulos, no dia da ceia. Quando Jesus diz que este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, para a remissão de pecados, ou eles se escandalizaram, ou eles não entenderam. Porque para um judeu era um absurdo dizer que agora, né, uma nova aliança estava substituindo a antiga de Moisés, e olha que a de Moisés, né, era a mais sagrada de todas para eles. E Jesus está dizendo, olha, a aliança de Moisés não serve mais para vocês, porque lá aquela é a aliança da lei e das obras. Agora não, agora é no meu sangue. A salvação de vocês está vinculada ao meu sangue, não à obediência à lei de Moisés. E é interessante que até hoje tem igrejas que pregam a lei de Moisés para ser seguida. Até hoje, as pessoas ainda continuam usando o Antigo Testamento para criar leis e costumes dentro das igrejas, sendo que Jesus aboliu muitas delas. Porque nessa nova aliança que Jesus está estabelecendo, agora ele derrama do seu Espírito sobre toda a carne. E esse Espírito, ele escreve uma nova lei nos corações. Romanos capítulo 2, está bem claro lá. Quem não tem a lei de Deus no seu coração, escrito pelo Espírito Santo, é porque esse não é um verdadeiro povo de Deus. Paulo deixa muito claro isso, porque diz assim, olha, judeu não é de quem é de nascimento, porque ele está pegando as palavras judeu aqui, não no sentido de nação, no sentido de nascimento geográfico, né? Ele está pegando a ideia de judeu dentro da expressão do significado da palavra, que é adorador. A palavra judeu quer dizer aquele que adora. Não sei se você sabe disso, né? Quando Jacó foi botar, né? Jacó não, a mulher de Jacó foi botar o nome do filho de Judá, ela diz, porque eu estou adorando a Deus. Né? A palavra judeu quer dizer aquele que adora. Então Paulo pega essa expressão no significado da raiz, que ela significa, diz assim, judeu não é aquele mais de nascimento, mas aquele que é de coração, que recebe a lei de Deus no Espírito. E aí, né, dentro dessa compreensão, então, nós obedecemos a Deus porque andamos em Espírito.
Nós vivemos pela palavra de Deus porque obedecemos por Espírito. Por isso que a gente só consegue agradar a Deus se andarmos no Espírito. Ainda que você seja um moralista e pegue a palavra de Deus e queira seguir à risca, sem o Espírito você não consegue fazer isso. Sem o Espírito você não consegue. Nós temos que viver a palavra de Deus baseada no Espírito, porque o Espírito é o melhor intérprete para a própria Sagrada Escrituras. Veja só o Espírito em Cristo. Tinha a lei de Moisés, né? Com várias suas regras. E aí tinha Jesus Cristo, que tinha recebido o Espírito de Deus para viver no mundo segundo a vontade de Deus. Aí Jesus, ele resolve fazer uma obra de caridade no sábado. Na mentalidade daquele que é moralista, sem o Espírito, era pecado fazer qualquer coisa no sábado, não era? Mas Jesus, tendo o Espírito Santo, ele faz uma obra no sábado, porque o Espírito Santo ele é intérprete da própria Sagrada Escrituras, e ele faz que Jesus tenha o entendimento de que fazer caridade é uma coisa possível no sábado. Porque o amor está acima da lei. E aí essa é a lei do Espírito, a lei do amor. Por isso que Paulo coloca lá um capítulo inteiro, né, falando sobre o amor entre dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 13, porque é a lei máxima, é o dom máximo. Paulo diz em Romanos capítulo 13 que aquele que ama não faz o mal contra o seu próximo e obedece toda a lei. E aí, para que a gente consiga amar, para viver a vontade de Deus, é que Deus derrama o amor através do Espírito. Está lá em Romanos 5:18, 5:8 ou 18, sempre confundo o versículo. Mas ele diz que o amor nos foi dado pelo Espírito Santo, né, que foi derramado em nós. Quer ver? Vamos abrir esse texto só para ficar bem claro. Versículo 5 mesmo. 5:5. Acharam aí? Então diz, ora, a esperança não deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o próprio amor de Deus é derramado em nossos corações para que a gente ame dentro dessa dimensão e consiga viver a vida que Deus se agrada. Por isso que a gente tem que ter esse entendimento de uma nova lei e uma nova aliança, onde o amor supera várias outras regras, inclusive as moralistas. Tem um autor americano que ele é especialista em psicologia moral. Ele escreveu um livro chamado A Mente Moralista. É muito interessante que, claro, a pesquisa dele, ele se embasa principalmente nos cristãos americanos, né? E os cristãos americanos mais conservadores tendem a ser intolerantes, violentos com pessoas, né, que pecam, digamos assim. E aí nós sabemos de muitos casos disso, né? Então ele fala de que a mente moralista, ela não age por amor, ela age por instintos. Cria regras e vive, né, instintivamente por essas regras. O amor não é a regra dos moralistas. Dos cristãos, nós temos que entender que o amor é a nossa regra. O amor é que deve nos reger. Não os padrões de regras morais e muito menos instintivas. Porque aquilo que é instintivo, como diz Tiago, é terreno, é animal e é diabólico. Não é? É terreno, animal e diabólico o que é instintivo. Não é? Porque o instintivo, dentro desse sentido da ideia do autor, é aquela ideia do lado primitivo do ser humano. Porque a psicologia divide o ser humano, principalmente os cérebros, em evolução de 3. Né? O primeiro cérebro do ser humano é o reptiliano. É aquele cérebro meio selvagem, em que a gente é movido pelo lado límbico do cérebro. O que isso quer dizer? É o lado que a gente detecta perigos e a gente corre quando o perigo acontece. A gente vive mais por instinto, o reptiliano. Aí depois tem o córtex e tem o neocórtex, né?
Que é a parte frontal, que é dos pensamentos, e é o que nos distingue de todos os outros animais. Nós não somos instintivos, muito menos reptilianos, né? Ou animal. Nos foi dado algo muito maior do que a própria evolução do cérebro que a psicologia coloca. Nós temos o espírito. Nós devemos andar em espírito. E os espirituais têm amor, paz, alegria, bondade, amabilidade, mansidão, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. São fruto do Espírito, né? Essa é a característica de quem anda no Espírito. E por isso que Jesus estava criando ali, né, nessa nova aliança, um novo povo. Nós somos nova criatura. Então, todos esses entendimentos que Jesus estava trazendo de mudanças, esses homens aqui não entenderam e por isso que estavam decepcionados. A Páscoa de Jesus, ela deve ser repensada, né, nesse sentido, para que o dia da Páscoa nossa não seja de tristeza, como foi para eles, mas de alegria por toda essa nova criação que o Senhor fez. Né? Aquele eis que faço tudo novo de Deus, já começou em Jesus Cristo. A única parte que falta de renovação é do mundo, do planeta. Né? Paulo diz, né, em Romanos capítulo 8, de que a criação espera a revelação do Filho de Deus, porque ela mesma está em agonia, sofrendo. A última parte que falta é essa, de renovação. Mas esse fazer novo reino, novo rei, novo sacerdócio, novo templo, novos adoradores, nova aliança, já iniciou em Jesus Cristo e por isso a Páscoa para nós é alegria, é paz e é justiça de Deus no mundo. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele porque nós fazemos parte do novo. Só o que falta às vezes em nós é a gente renovar nossa mentalidade para essas coisas novas todas. Pai querido e amado, Tu renovou todas as coisas em Jesus Cristo. Paulo, ele com muita ousadia e compreensão que teve, diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo. Nos perdoa, Senhor, porque mesmo nós sendo novo, estando em Cristo, a nossa mentalidade às vezes ainda está atrasada. Nos perdoa por isso e nos ajuda, Senhor. Que o Espírito em nós, que em nós habita, ele nos ajude ao ler a Bíblia, a gente mudar a nossa mentalidade para esse novo de Jesus Cristo. E assim a gente experimentar a vida no reino de Deus, sendo governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Vivendo como novos adoradores, cumprindo nosso papel de sacerdotes e como igreja sendo templo, receptáculo, santuário do Espírito de Deus. Nos ajuda a viver nessa nova aliança, onde o que impera é a obra do Espírito Santo em amor em nós e através de nós. Nos ajuda a viver toda essa nova realidade. Uma nova realidade, inclusive, Senhor, que faz com que os nossos corpos não nos pertençam mais, como Paulo disse, mas pertence ao Senhor. E pertencendo ao Senhor, nós pedimos que esse corpo também seja renovado dia após dia, em saúde, em força, em energia, para servir ao Senhor no mundo. Porque, como disse também o teu servo apóstolo, o nosso corpo deve ser um instrumento de justiça no mundo. É através do nosso corpo que o Senhor age para levar pão ao faminto, água ao sedento, roupa ao que está nu. Esse corpo é que vai para visitar aquele que está preso, como Jesus disse. Nos ajuda, Senhor, a viver na dimensão do reino, na compreensão do reino de Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus e para a tua glória, Pai. Amém, amém. Vamos ficar de pé, queridos. Recebam a bênção do Senhor, né, com as mãos estendidas, e Ele tem muitas bênçãos para dar. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor renove a sua mentalidade, meu irmão e minha irmã, e que nesse renovo você possa descansar no Senhor, esperar no Senhor, sem ansiedade, sem preocupações. Que você possa ser dirigido pelo Senhor, e Ele te conceda graça, te conceda paz, te conceda cura e te prospere em todas as coisas. E que você, com fé, confie na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus e na força do Espírito Santo, até a vinda dEle, para a glória dEle e para a bênção sua. Amém. Amém.